Bom dia, pessoal. Advogado Arley Reis aqui com todos vocês, tudo bem? Pessoal, hoje eu voltei aqui para fazer uma análise um pouco mais aprofundada do decreto. Eu não irei fazer aqui uma análise de 1 hora, 2 horas, porque já tem análises, né? Nesse sentido no YouTube. Eu irei comentar os principais pontos do decreto para o vídeo também não ficar um vídeo bastante enfadonho, tá? Mas aproveito a oportunidade para pedir a todos vocês que me sigam também no Instagram. Lá de vez em quando eu posto alguma coisa, né, relativo à nossa cultura armamentista. E não esqueça, pessoal, de se inscrever e curtir esse vídeo. Eu esqueço de pedir essa miséria toda vez e depois que o vídeo tá editado que eu lembro desse trem, tá? Então, por favor, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Isso ajuda bastante no engajamento do canal, tudo bem? Pessoal, eu vou começar aqui por algumas perguntas que o pessoal tá me fazendo toda hora no WhatsApp. Pessoal perguntando se essa questão do decreto, pessoal, é imutável, se é em caráter definitivo, se não tem como fazer readequações, né, subtrações, adições. Pessoal, o decreto é como se diz, entre aspas, a vontade autônoma do presidente da República, do executivo. Então, pessoal, ele não passa por um processo legislativo. Então, aqui pode haver sim mudanças. Pode haver um outro decreto que venha a substituir esse em parte ou em todo. Esse decreto ele tem várias questões complicadas, né? Que dão interpretações temerosas, né, temerárias, né, principalmente com relação a calibre, né, 38 restrito, é ou não é, 9 milímetros pode voltar a ser um calibre, como se diz, não restrito. Tudo isso pode acontecer, tá? Essas readequações com relação a questão de limites, né, limítrofes aí de joules para calibres permitidos e restritos, isso pode acontecer inclusive ao longo da semana, tá? Essas discussões que estão ocorrendo aí a respeito do 38, né, que é usado pela segurança privada, é restrito, não é restrito, tudo isso, pessoal, gera uma questão desarrazoada que necessita de ajuste, e esse ajuste pode ser feito com um decreto adicional corrigindo, revogando em parte ou em todo esse novo decreto. Tudo bem? Agora, uma coisa é certa, esse decreto, pessoal, ele é muito mal redigido, tá? Nós já tivemos, né, na época do presidente Bolsonaro, alguns decretos que precisavam, né, de um certo ajuste, mas esse decreto aqui, ele precisa ser ajustado quase que no todo, porque ele é ruim demais, tá? Existem calibres aqui, por exemplo, o 357, ele em armas curtas ele é um calibre restrito, já em armas longas ele é um calibre permitido, então isso traz repercussões inclusive penais. Um sujeito que é preso, por exemplo, no dia de hoje, no porte ilegal dessa munição, ele será penalizado pela posse dessa munição em caráter restrito ou permitido? Nós não sabemos. Por quê? Porque esse decreto ele é totalmente dúbio e isso tem reverberações no mundo penal. Tá bom, pessoal? Questões penais não pode ter interpretações expansivas. É preto no branco, tá, pessoal? Não pode haver esses erros. Então aqui eu acredito que o comando do Exército irá se manifestar e inclusive tem previsão aqui no decreto sobre isso, tá bom? Aqui, pessoal, eu irei começar justamente por essa questão, que está aqui na seção 1, está no artigo 11, né, que a leitura desse artigo são o seguinte: são de uso permitido as armas de fogo e munições cujo uso seja autorizado às pessoas físicas e jurídicas especificadas em ato conjunto no comando do Exército e da Polícia Federal incluídas. E aqui tem a regra geral, né, que vocês já estão cansados de ver essa leitura, né, mas está aí na tela. Então aqui, pessoal, nós temos a regra, mas o comando do Exército, né, o comando do Exército e a Polícia Federal, ele pode, por exemplo, dizer que o 9 milímetros é um calibre permitido. Tá bom? Ele pode fazer esse ajuste, não tem problema nenhum. E isso, pessoal, é o seguinte: essa questão do 9 milímetros, ela suplanta a posse e o porte do cidadão comum. Isso aí é uma questão, pessoal, que responde por 90% do comércio de armas de fogo e munição no Brasil.
o 9mm é um calibre mais usado no mundo. Então isso aí facilita a vida dos atiradores desportivos, isso traz, né, emprego, porque você está tirando, pessoal, o emprego das pessoas, está impedindo as pessoas, né, de levar o seu sustento às suas famílias. É uma questão de necessidade mesmo, de fome, tá? Né? Hoje eu estive numa loja, de uma das principais lojas aqui do Distrito Federal, né? Não sei se eu posso falar o nome, mas eu vou falar assim mesmo, é a MTT, né, que é uma loja da Tauro CBC, uma loja conceito gigantesca aqui de Brasília. Como é que vai fazer uma loja daquele tamanho, gente, vendendo só 38 e 380? Não faz sentido algum, tá? Lá tem um monte de funcionários, IATs, vendedores, gerente para isso, gerente para aquilo. Então, gente, é um negócio sério isso aí, né? Aí do dia para noite vai botar um tanto de gente daquele na rua, né? Então, gente, a gente tem que pensar nessas coisas, né? O governo ele tem que ser sensível a essas questões, tá? Aqui ontem eu não falei a respeito da 12, né, semiautomática, ela também, hoje ela é considerada uma arma de funcionamento restrito, porque, pessoal, existem calibres, né, munições de uso restrito e também existem armas que têm ali no seu funcionamento um funcionamento que as torna de uso restrito ou proibido. Então hoje a calibre 12, né, semiautomática, ela é de funcionamento, uma arma restrita devido a esse funcionamento, tá bom? Então vamos aqui, pessoal. Aqui tem, nas aquisições aqui não teve mudança, tá? Continua 25 anos, né? Você tem que ter idoneidade moral. Aqui foi acrescentado algumas questões lá da Lei Maria da Penha, tá? Porque se você responder por questões de violência doméstica ou familiar, tá previsto aqui a busca e apreensão dessas armas, mas essa questão não é uma questão nova, tá? Isso está lá na Lei Maria da Penha. Eu tenho um vídeo no canal discorrendo a respeito disso. Tem muita gente com dúvida com relação a isso, mas o decreto ele só fez aqui reverberar uma questão que já está posta na lei, tá? Você que anda armado, você que tem posse e porte de arma, você não pode ficar agredindo sua esposa. Negócio de violência familiar não coaduna com a conduta de um atirador desportivo ou de uma pessoa que tem posse e porte de arma, tá? Então isso não é uma questão nova, tá, pessoal? Então vamos lá para alguns outros pontos aqui. Né, a questão aqui do artigo 24, pessoal, a respeito de prazo de validade. Isso aqui é muito importante, tá? Essa questão do prazo de validade para o CAC. Ah, doutor, mas meu CRAF ele vale 10 anos. Não, seu CRAF ele vale a partir de ontem 3 anos, tá? Então todos os CRAFs têm essa validade agora. É uma bagunça? É uma bagunça, tá? Isso fere aqui uma questão de um ato jurídico perfeito, tá? Você comprou sua arma dentro da legalidade, o documento foi emitido dentro da legalidade, mas o governo achou por bem, né, aqui mudar a regra do jogo e agora o seu CRAF não vale 10 anos, ele vale só 3, né? O CRAF do Sinarme, ele vale 10? Não, ele vale 5 a partir de ontem, a partir da emissão desse decreto. Aí você já imaginou todos esses CRAFs vencendo no mesmo dia, a bagunça que vai ser, né? Ah, mas doutor, isso não poderia passar por um controle de constitucionalidade, esse pessoal entrar no STF? Vai, bobinho, você vai levar um chute na bunda e ainda vai prejudicar todos nós aqui, tá? Todo mundo sabe, pessoal, que o STF nessa composição atual ainda vai entrar lá o Zanini. É uma corte desarmamentista. Se você procurar qualquer tipo de controle de constitucionalidade, a derrota ali é certa. E aí, pessoal, prejudica bastante a nossa questão. Porque aí você vai ter uma interpretação e uma resposta constitucional para esse assunto. E o que você acha que o STF vai falar sobre esse decreto? Ele vai falar que ele é constitucional. Aí prejudica uma questão, né, de uma proposta aí, de uma lei futura, vai prejudicar tudo, porque você tem uma resposta constitucional da Corte, né, Suprema do Brasil. Então é complicado, gente. Eu acho que agora, essa questão de buscar o STF, buscar apoio no judiciário nesse momento não é uma opção, tá? Na verdade, é uma péssima opção. Você vai prejudicar a pauta, que a derrota é certa, tá, gente? Então, vamos lá. Então, entendido aqui as questões da validade do CRAF, seu CRAF, pessoal, independente da data que está ali grifado nele, que está impresso nele, o seu CRAF vale 3 anos a partir
né, da publicação desse decreto, tá bom, gente? CRAF do Sigma 3 anos, CRAF do Sinarme 5 anos, tá bom? É isso que tá posto aqui, tá bom, gente? Aqui tem no artigo 23 tem aquelas vedações, né, que, que a gente já conhece, né? Aqui foi extirpado a questão do tiro lúdico. Você, para treinar num clube, né, de tiro, você tem que ter CR, tá, pessoal? Né? Você, maiores de 18 anos, pode tirar CR, maiores de 14 anos com autorização judicial. Então, não tem essa questão de tiro lúdico, tá? Você tem que ter o seu CR, porque é isso que está dizendo o decreto aqui, tá? Porte de trânsito, como eu tinha dito ontem, ele foi extirpado, tá? Aqui nós temos o transporte de trânsito, né? O novo governo, ele acha que todo mundo é imbecil, né? Ele colocou aqui o porte de trânsito como sinônimo, né, de um transporte desmuniciado, e a gente tem que engolir essas questões, tá? Então é complicado, tá, gente? Então aqui no artigo 34, né, explicando essa questão que eu expliquei, né, maiores, né, exclusivamente aqui maiores de 18 anos, né, podem tirar CR, e excepcionalmente maiores de 14 anos, desde que esse consiga aí uma autorização judicial, tá? E esteja acompanhado dos pais, tá bom, pessoal? Vamos lá, no parágrafo 6, vedada a questão do tiro lúdico, né? Não se pode mais ter acesso a clube de tiro aquela pessoa que não tem CR, tá? Então é complicado essa questão, tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, no artigo 35, no parágrafo único, tem uma questão aqui que é complicada, que é a questão da progressão de nível, né? Todo mundo está imaginando que vai lá fazer as competições, que vai ter as 20 habitualidades e vai pular para o nível 3, né? Todo mundo quer ser nível 3, todo mundo quer ter, né, arma de calibre restrito, todo mundo tá achando oba-oba, as confederações que fizeram lobby aí pelo nível tá achando que vai encher os bolsos de dinheiro, coitado, né? Então, mas aqui tem um pedágio que você tem que cumprir, tá, pessoal? Então vamos lá, o parágrafo único, né? Além de cumprir os requisitos previstos no caput do artigo 35, né? A progressão de nível dependerá da permanência do atirador desportivo pelo prazo de 12 meses em cada nível. Em cada nível, tá, gente? Aqui a gente tem que ler a questão ipsis literis como está escrito. É necessária a permanência de 12 meses em cada nível, tá bom? Então é isso que está escrito aqui. Pode ser mudado? Pode ser mudado, mas é o que está posto aqui, tá, gente? Então, alguns aí estão comentando a respeito dessas questões de um campeonato, por exemplo, a Copa Pro Armas, né, que tem várias etapas, dela valer como um único campeonato, né? Eu acredito que não seja levado a efeito isso, porque são vários eventos que em si são eventos autônomos, onde você tem as premiações, né, de cada evento. Então eu não acredito que essa questão seja levada a efeito dessa forma, mas a gente não pode confiar numa questão que foi feita pelo PT, tá, gente? Não pode confiar. Eles podem apertar esse trem? Pode, né? Mas eu, sinceridade, eu acho que é forçar a barra demais, tá? Você tem uma Copa, né, onde você, a cada etapa, você tem uma premiação, você tem uma disputa, né, um evento distinto. Então, gente, é forçar a barra demais considerar apenas um campeonato, né, nessas várias etapas. Eu não acredito nisso, até mesmo porque você não pode forçar a barra demais, tá? Se você coloca uma coisa que é inexequível, que é inalcançável, aí você pode gerar um evento, uma reação contrária, que você propôs uma questão que é desarrazoada, tá, gente? Então, apesar que eu acho que vai ter alguma sacanagem nesse trem mesmo, mas não nesse nível, tá, gente? Eu acredito que você foi lá, disputou uma etapa da Copa, se você tem, sim, um campeonato na sua conta, tá? Vamos lá, pessoal. Aqui tem a questão do artigo 37, que é os requisitos, né, de cada nível, né? Ou não, os limites de munições, né, de cada nível que você pode comprar. Isso aí eu não vou entrar, tá aí na tela, tá?
Eu não vou entrar aqui nessa leitura porque todo mundo já está cansado de saber aí essas questões de nível 1, nível 2, nível 3, as questões das habitualidades e os limites de munições que cada nível pode nos dar, né? Então, para não ficar um vídeo muito longo, tá bom, pessoal? A questão da caça, ela ficou bastante prejudicada, né, no artigo 39. Por quê? Porque aqui tem a questão da hora certa. Você tem que dar uma hora onde você vai começar a caça e a hora que você vai terminar. Agora você imagine bem, você tá lá no meio da caça, o seu carro fundiu o motor, furou o pneu. Aí na volta você extrapolou esse horário. Será que você tá no porte legal de arma de fogo agora? Porque você não está no horário acordado aqui da caça. Então, gente, é um negócio que não faz sentido nenhum, né? Muitos dizem, ah, mas aí você coloca a caça com 1 semana de duração. Mas, pô, pessoal, é um negócio que, né, não é legal esse tipo de coisa. A gente tem que discutir a razoabilidade da norma, né? É isso que eu sempre falo nos nossos grupos de WhatsApp. A norma, gente, ela tem um certo racional. Quando ele libera o irracional, a questão desarrazoada, essa questão ela deve ser discutida, tá bom, gente? A questão dos colecionadores, né? Que antes você poderia ter 5 armas de cada tipo, aqui agora você só pode ter uma. E, em regra, armas semiautomáticas, você só pode ter armas com mais de 70 anos de fabricação, tá? Essas são as principais mudanças aqui atinentes a essas questões, tá? Vamos lá, pessoal, aqui no artigo 73, no parágrafo 3º, né, fala da questão do porte de trânsito desmuniciado, tá? Para quem ainda tem dúvida nessas questões, né? Vamos lá no 79, esse artigo 79, pessoal, é o que trata das questões da permissibilidade de você que tem um calibre 9mm, que hoje é restrito, continuar na posse desse equipamento. Isso é muito importante. Muita gente tá pensando, poxa, mas e agora? Eu posso comprar munição? Eu vou poder portar essa arma? O meu porte de arma tem lá, né, a minha Glock besouradaça G19 lá, grifada como arma de porte. Como é que eu vou fazer? Essas questões, pessoal, precisa de uma regulação adicional, tá? De uma regulamentação adicional. A Polícia Federal deverá se manifestar sobre isso, porque o artigo 79, ele garante o uso, né, dessas armas de calibre restrito adquiridas antes, né, da edição do decreto, né, desse decreto maldito, miserável. Mas então ela vai se manifestar no seguinte: pode se portar essa arma, não pode? Essas pessoas que têm porte de armas terão que adquirir uma arma de calibre permitido. Como é que vai ser feito? Eu, por exemplo, eu tenho 2 armas no Sinam, são 2 9mm. Como é que vai fazer? Eu atingi já lá o limite. Como é que eles vão liberar em caráter excepcional a compra de uma arma de calibre permitido? São perguntas, pessoal, que as respostas virão no porvir. A gente não consegue responder essas questões agora, né? Eu acredito que quem tem 9mm e o porte dele foi liberado no 9mm, esse cara, na minha concepção, de acordo com 79, esse cara poderia portar essa arma, mas a gente está numa insegurança jurídica. O decreto ele é ruim demais. Eu acho que esse decreto, gente, ele foi feito sob a perspectiva dos calibres continuarem do jeito que era. E aí, em determinado momento, na última semana, o Dino, acho que, né, comeu lá um bolo de chocolate e pensou, poxa, como é que eu faço para fuder mais o tiro desportivo no Brasil? Ah, eu vou derrubar o 9mm. Aí foi lá e derrubou, né? Vou causar um desemprego, vou causar um caos aí na atividade bélica nacional, vou fechar a indústria, vou quebrar um monte de gente. Como é que tá o dono da Fire Eagle no momento desse, hein, gente? Complicado, né? Donos de loja, que eu tenho amigos aqui em Brasília que investiram 400 mil reais na loja dele. Complicado, né? Donos aí de clubes de tiro que estão a menos de 1 quilômetro, porque aqui tem escola para todo canto, tá, gente? Não comentei sobre isso, mas o decreto trouxe a questão da inviabilidade aqui de se ter clube de tiro a menos de 1 quilômetro dessa escola. Aqui tem escola para todo canto, é curso de inglês, é jardim de infância, é faculdade, é escola municipal, é distrital, é escola
faculdades, universidades, tem tudo quanto é coisa aqui em Brasília, gente. É difícil você ir num lugar que não tem escola, tá? Ou um curso de alguma coisa. E aí, como é que vai fazer? Né? Vai ter clube de tiro só na roça? Difícil, tá, gente? Esse trem aqui. Então, é uma questão que tem que ser melhor avaliada, tá bom? E aqui também, pessoal, no artigo 73, no artigo 1º, veda também a destinação contrária àquela da emissão do CRAF. Se a sua arma, por exemplo, está postilada no acervo de tiro desportivo, aqui, pela leitura, ela não pode ser destinada, por exemplo, para caça. E aqui tem um outro porém. Por exemplo, pessoas que têm porte de arma e é atirador desportivo e às vezes, né, vai o clube, faz o treinamento com essa arma do porte, disputa campeonato com essa arma. Como vai ficar essa coisa? Não sei, tá, gente? Pela leitura aqui, pode ser que pessoas como eu, por exemplo, que disputa campeonato com a sua arma de porte, né, até mesmo para treinar mais com ela, pode ser que não seja mais possível, né, você treinar e disputar campeonato com a sua arma de porte. No decreto 11.366 tinha lá a previsão das pessoas que tinham porte de arma poderem frequentar clubes de tiro, tá? Mas agora aqui não traz essa questão, tá? Aqui quem pode frequentar clubes de tiro é tão somente aquelas pessoas que têm CR. Não trouxe aqui a exceção para aqueles que possuem porte de arma, tá bom, gente? Essas são as considerações. Aqui tem umas questões de atos que foram revogados pelo decreto, mas eu não irei entrar nessa questão, porque essa aqui é uma questão de cunho um pouco mais enfadonho, um pouco mais jurídico. Deixando claro aqui a minha percepção desse decreto. Esse decreto é uma merda, não foi bem redigido, ele terá que sofrer readequações jurídicas, tá? Porque tem algumas questões aqui com caráter dúbio e em questões que têm repercussões e reverberações penais, você não pode ter essa leitura dúbia e expansiva. Tem que ser preto no branco. Por exemplo, artigo 121, matar alguém. Até uma criança sabe o que é isso. E o código, quando você tem questões que podem invocar lastreações penais, ele tem que ser muito claro e nítido. E é coisa que esse decreto aqui não é, tá? No longo da semana eu creio que irão surgir, né, novas questões levadas a efeito pela Polícia Federal, levadas a efeito pelo Comando do Exército, até pelo Ministério da Justiça também fazendo readequações, e nós voltamos aqui com a leitura e com a análise desse malfadado decreto que acabou com o tiro desportivo no Brasil. Ah, mas eu tenho a minha confederação, agora vai ter os níveis, eu vou encher o burro de dinheiro. Não, não vai encher não, tá? Seu bolso vai ficar vazio, porque muita gente vai desistir desse trem de ser atirador desportivo, tá? Você tinha que ter ido lá e falado que não poderia ter nível, que o atirador desportivo ele tem que ter autonomia, né, de comprar a sua arma. Ia dar certo? Não, não ia, mas você tinha que lutar pelo certo. Você lutou pelo errado, você vai afundar juntamente com os atiradores esportivos, tá? Porque as pessoas não vão ficar nesse negócio aqui que tá inalcançável. Quando você tem uma meta, gente, que é inalcançável, você cria a desistência da pessoa. A pessoa não vai ficar num trem que ele tá sabendo que ele não vai alcançar os pré-requisitos, né? E esse nível 3 eu enxergo nele algumas pegadinhas que vai inviabilizar o tiro desportivo no Brasil, tá? Então, você viu até pessoas aí na arguição oral deles no grupo de trabalho falando de níveis. Gente, isso é um absurdo completo, né? A gente sabe que isso já vinha sido aí, né, pauta do governo, mas a gente não pode apoiar esse tipo de coisa. Isso é coisa de doido, né? Isso é coisa de doido, não pode, tá errado, né? Então, é foda, tá, gente? É complicado, mas é isso que tá posto. Agora não adianta também a gente ficar aqui chorando, tá? Eu não dormi na noite passada, né? Preocupado, lendo esse trem. Né? Eu sou advogado criminalista, mas eu sou um atirador desportivo por paixão, né? Eu gosto de ir no clube, eu gosto de atirar em papel e... Gente, eles, né, acabaram com a gente com esse trem aqui, né? Mas vamos ver os próximos capítulos. Eu creio em Deus que
né, as questões aqui do jeito que está postas aqui, ela não pode continuar e vai ter que se achar o meio termo. Tudo bem, pessoal? Eu vou ficando por aqui e não esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal!